uma história de Paladinos Marvel, o Demolidor, após enfrentar o Justiceiro, vê o perigo que ele representa e decide reunir uma equipe de heróis, com Viúva Negra, Adaga e Mestre do Kung Fu, a fim de capturá-lo. Porém, Frank Castle estava ciente das intenções do demônio de Hell's Kitchen. O Cavaleiro da Lua, ao saber da equipe que Murdock estava formando, se ofereceu para participar e financiar o grupo, dando base, veículos e todo o equipamento que precisassem. Eventualmente, a identidade do Demolidor novamente veio a público e Matt foi forçado a transgredir os limites de sua preciosa justiça para derrotar seus inimigos. Nessa história, Murdock é convidado pessoalmente pelo Capitão América para ingressar nos Novos Vingadores, mas recusa por não querer manchar a equipe com seu nome. Durante a Guerra Civil da Marvel, Matt viajou para a Europa, envolvido com seus próprios problemas, mas pediu a Danny Rand, o Punho de Ferro, que vestisse o manto vermelho do Demolidor durante a Batalha dos Heróis. Na história A Terra das Sombras, o Tentáculo, uma organização de ninjas místicos do mal que estão fortemente envolvidos com o crime organizado e atividades mercenárias, procurou o Demolidor para que este se tornasse o seu novo líder. O herói aceitou, pois pretendia livrar Nova York do poder de Norman Osborn, mas como consequência, acabou tendo sua alma corrompida ao tentar converter o grupo para o bem. O Tentáculo cobiça poder acima de tudo e de todos. Os integrantes vivem principalmente no Japão, mas operam internacionalmente e foram fundados em 1588 como uma sociedade secreta de samurais nacionalistas japoneses, mas logo foram associados a um clã ninja antigo, que era devoto a um demônio primordial. Assim, os membros do Tentáculo são praticantes de magia oculta poderosa e podem matar uma pessoa e trazê-la de volta à vida. Inclusive, a Elektra fazia parte desse grupo, considerada uma das guerreiras mais fortes e habilidosas. Depois que Matt Murdock assumiu o Tentáculo, seu arqui-inimigo, o Mercenário, eventualmente destruiu todo um quarteirão e matou 107 pessoas no processo. Dessa forma, o Demolidor resolveu transformar a organização maligna em um exército de protetores e, no lugar das casas destruídas, ele construiu sua fortaleza, a Terra das Sombras. Matt havia mudado, estava muito mais agressivo, distante e bem frio. Essas mudanças logo chamaram a atenção de pessoas como Wilson Fisk e dos Anciões do Tentáculo, além de heróis como a Tigre Branco, o Homem-Aranha e a dupla Luke Cage e Punho de Ferro, que pretendiam impedir Matt de fazer qualquer ato mais drástico. Porém, o que todos estes não sabiam é que o Demolidor estava possuído pela besta do Tentáculo. O Mercenário, após escapar da custódia federal, atacou a Terra das Sombras, mas subestimou a recém-adquirida brutalidade do Homem Sem Medo e teve seus 2 braços quebrados antes de ser morto a sangue frio pelo novo Demolidor. Depois desses acontecimentos, Matt parte para mais uma viagem solitária a fim de se reencontrar. Em uma cidadezinha do México, Murdock acabou enfrentando policiais corruptos e o chefão do crime local, que possuía poderes telepáticos, chamado Calavera. Usando seus poderes, o vilão mostrou a Matt todos os erros que o herói cometeu. Assim, após o final da batalha, o personagem conseguiu se reencontrar e retornou para Nova York, buscando recomeçar sua carreira heróica e jurídica, apesar dos boatos de que ele seria o Demolidor atrapalharem seus objetivos. Pouco tempo depois de ter voltado à ativa, ele invadiu o casamento de 2 das maiores famílias do crime organizado de Nova York para conseguir conter o mancha de sequestrar uma criança. O personagem, para capturar o vilão, teve que beijar a noiva, o que gerou certa repercussão. Mais tarde, o Demolidor foi abordado pelo Capitão América para que explicasse os eventos de Terra das Sombras, e um pequeno confronto ocorreu. Depois disso, Matt tentou ressuscitar sua carreira de advogado, mas foi extremamente prejudicado pelos rumores de que ele seria o Demolidor. E assim, o personagem acabou optando por ensinar seus clientes a se defenderem no tribunal. Matt Murdock é um dos poucos heróis das histórias em quadrinhos fervorosamente religiosos. Por influência do seu pai, ele é um católico fiel, o que sempre rende bons dilemas morais e éticos. Como muitos de seus colegas de profissão, o Demolidor não mata, e por causa disso, ele precisa constantemente lidar com o fato dos seus vilões usarem isso contra ele. Por exemplo, o Mercenário, por ter consciência dessa limitação do demônio de Hell's Kitchen, realizou várias chacinas aleatórias e assassinatos de pessoas importantes para depois culpar o Demolidor pelas mortes, por este não ser capaz de impedir fatalmente seus rivais. Falando no Mercenário, ele já salvou a vida do Homem Sem Medo, pois, segundo o próprio vilão, ele é o único que tem o direito de matar o Demolidor. Durante a aclamada fase de Michael Bendis e Alex Maleev,
Matt Murdock teve um violento confronto contra Wilson Fisk, e ao derrotá-lo na frente de todos os chefões do crime de Nova York, o Demolidor tomou para si o título de Rei da Cozinha do Inferno e estabeleceu suas próprias regras. Quando Matt perdeu a visão, ganhou em troca alguns poderes. Mais precisamente, seus sentidos, audição, olfato, tato e paladar, foram extremamente ampliados a nível sobre-humano. Assim, toda sua pele possui uma sensibilidade capaz de sentir pequenas alterações de temperatura, pressão e até de perceber as formas de tinta no papel, o que lhe possibilita ler à sua maneira. O personagem ainda consegue notar a presença das pessoas devido a pequenas perturbações no ar e pelo calor do corpo a 5 pés de distância. Os efeitos desse sentido também se estendem ao interior do herói, lhe possibilitando ter o controle total do próprio corpo, sendo capaz de aumentar sua força e agilidade ao máximo possível. Murdock possui um olfato capaz de distinguir gêmeos idênticos graças a pequenas diferenças no aroma. Pode detectar odores na concentração de 30 partículas por milhão, é capaz de identificar pessoas conhecidas e quebrar camuflagens por causa do cheiro, além de conseguir focar em um odor natural específico para segui-lo. Sua audição lhe permite detectar uma mudança de pressão acústica de 1 decibel a uma pressão de 7 decibéis, enquanto que o menor limiar de audição humana média é de 20 decibéis. Matt pode ouvir batimentos cardíacos de uma pessoa a uma distância de mais de 20 pés, ou ouvir indivíduos sussurrando do outro lado de uma parede normal. Através da prática, o herói conseguiu controlar sua audição, bloqueando mentalmente sons específicos, como sua própria respiração e batimentos cardíacos, todos os sons ambientes ao nível humano normal da percepção, menos um em particular que esteja se concentrando. Caso tome um susto, o que é difícil de acontecer, o Demolidor pode sofrer uma dor intensa, visto que escutaria um som extremamente alto, mas que para um humano comum seria baixo. Além disso, multidões tendem a criar muito mais impressões sensoriais para ele ordenar. Murdock ainda é um detector de mentiras ambulante, uma vez que consegue dizer se uma pessoa está mentindo apenas ouvindo as alterações em seu batimento cardíaco, embora possa ser enganado por um marca-passo ou por aqueles capazes de controlar seu próprio coração. O paladar do Demolidor lhe permite detectar o exato número de grãos de sal em um pretzel, e sua capacidade de lembrar dos gostos faz com que ele consiga determinar todos os ingredientes de um alimento ou bebida, desde que consuma pelo menos 20 mg dessa substância. O herói ainda possui um equilíbrio super-humano, equiparável ao do Homem-Aranha. Matt também é detentor de uma espécie de radar natural, semelhante ao dos morcegos, podendo perceber todos os objetos próximos a ele, através de emissão de ondas semelhantes à biolocalização. O Demolidor tem noção espacial acima da média, que é o atributo que o ajuda nas suas acrobacias e no combate mano a mano contra criminosos. O personagem constantemente carrega consigo uma bengala que tem acoplada uma corda extensível que a separa em 2 partes. A porção direita contém uma flecha de metal e pode ser usada como um bastão lutador de peso, e no outro lado tem um gancho. Matt Murdock é treinado em técnicas de artes marciais, manuseio de armas brancas e pugilismo, e apesar dos seus sentidos sobre-humanos serem considerados muito vantajosos, eles são os responsáveis também por tornarem-no muito vulnerável a ruídos e odores excessivos, que podem enfraquecer temporariamente seu senso de radar, caso seja bombardeado por muitos sons ou cheiros ao mesmo tempo, facilmente o deixando desorientado. Devido à sua cegueira, Matt é incapaz de discernir fotos ou vídeos, e ele só pode adivinhar cores com base na quantidade de calor que elas estão absorvendo ou refletindo. Além disso, o herói é tão suscetível a danos físicos e doenças como qualquer ser humano comum.